Olá, alunos. A aula de hoje é sobre revestimentos cerâmicos. E os revestimentos cerâmicos, eles apresentam algumas vantagens em relação ao revestimento argamassado. Ele oferece uma ótima proteção contra infiltração externa, boa resistência às intempéries e à maresia, proteção mecânica de grande durabilidade e uma das grandes vantagens dele, ele é muito fácil de ser limpo, de ser lavado, ele não exige muita manutenção e ele tem uma longa vida útil. E aqui são alguns exemplos, ó. Nessa foto a gente tem uma parede inteira de uma sala, né, revestida com revestimento cerâmico, e é um revestimento cerâmico em 3 dimensões, né? Ele cria uma textura na parede. Essa é uma tendência atual do mercado, a gente criar esse tipo de textura. E aí ainda o arquiteto ele tomou proveito de uma iluminação e projeta essa iluminação nessa parede que dá mais destaque ainda a essas peças com volume 3D. Aqui nós temos um mosaico muito famoso, é um mosaico do Parque Güell, que fica na Espanha. E mosaico é uma outra técnica que a gente pode usar também para usar o revestimento cerâmico de um outro jeito, né? De uma maneira mais livre e criativa, que é usando pequenos pedaços de caco de peças cerâmicas e montando um desenho com ele. Esse mosaico especificamente, ele foi criado e concebido por um arquiteto muito famoso também, que chama Antoni Gaudí, que é o arquiteto que fez a obra mais famosa do Antoni Gaudí, é a Igreja da Sagrada Família, que também fica na Espanha. As obras do Parque Güell, eu acho que foi a obra dele que mais usou esse tipo de revestimento na forma de mosaico. Aqui a gente tem um revestimento também em 3 dimensões, em que a gente tem placas. Essas placas não são tão pequenininhas assim, não é o tamanho desse quadradinho, são placas maiores, mas elas criam um relevo na parede. Um relevo muito interessante também, que dá uma textura legal e dá um pouco mais de aconchego para essa sala. O grande problema desse tipo de revestimento, a gente tem que saber direito onde é que a gente vai empregar isso, é que devido a esses pequenos orifícios, pode ser que haja acúmulo de sujeira nesses pontos e esse tipo de revestimento é mais difícil de ser limpo. Nós temos revestimentos em pastilha, né? E essas pastilhas elas têm umas características diferentes, né? Que elas não são todas iguais. Então ela ajuda a dar um relevo, uma textura na parede, que eu acho bem interessante. E aqui a gente tem um piso em porcelanato, ó. E se vocês olharem bem, vocês conseguem ver as juntas desse porcelanato. Mas quem olha despercebidamente, num relance, dá a ideia de piso monolítico. Essa é uma das grandes vantagens do porcelanato. A gente só tem que tomar alguns cuidados, eu vou falar um pouco mais disso à frente, que, por exemplo, esse aí é um porcelanato, pela foto não dá para saber se ele é polido ou se ele é esmaltado. Mas caso ele seja polido, ele abre uns microporos nele. E esses microporos, se cair algum líquido com cor aí, uma bebida, algum produto oleoso, ele vai impregnar esse porcelanato e ele não sai mais. Essa mancha não sai. Aqui um outro tipo de cerâmica também, que é uma cerâmica mais rústica, né? Que eu considero que ela fica muito bonita para algumas aplicações, né? Quando a gente tem uma casa de passeio, uma casa no sítio, ou mesmo uma praça, como é o caso dessa foto, eu acho que fica interessante. Esse tipo de cerâmica aí, uma das fábricas mais famosas que fabrica ela é a Cerâmica Fênix, e algumas pessoas chamam esse tipo de cerâmica Fênix, mesmo não sendo produzido por essa fábrica. E como a gente escolhe um revestimento para a gente usar na nossa casa, no nosso ambiente? Ele depende de algumas coisas, essa escolha. Então depende do local de assentamento. É parede ou é piso? A cerâmica que a gente usa em piso, ela tem algumas características diferentes da cerâmica que a gente usa em parede. É ambiente interno ou externo? Isso também vai criar algumas diferenças, muito relacionadas à resistência à abrasão também. Área seca ou área úmida?
a gente vai ter que lidar com a porosidade e absorção de água dessas placas, dependendo do tipo de área que a gente estiver trabalhando. Existe alguma outra condição especial? E as condições de uso? É área residencial? Se a área residencial ela é íntima ou social? E qual que é a diferença? Normalmente, a área social, as pessoas trafegam mais com calçados, às vezes vindo da rua, carregando algumas partículas abrasivas como terra ou areia, e isso vai gerar um desgaste maior nesse piso. É área comercial, de médio tráfego ou de alto tráfego? É área industrial? Então a gente tem que levantar esses dados de onde a gente vai aplicar para a gente poder escolher a cerâmica. E aqui são os vários tipos de cerâmica que a gente tem no mercado. Então nós temos desde o azulejo fino, que o azulejo fino é a peça mais porosa que a gente tem. Então o azulejo fino, o azulejo poroso, semiporoso, o grès, aliás, o semigrês, o grès e a porcelana e o porcelanato. Então a porosidade da porcelana e do porcelanato, a absorção de água dela é muito baixa. O porcelanato, tanto o porcelanato quanto a porcelana, eles têm poros, só que eles são de célula fechada. Então a absorção de água deles é muito baixa. E a resistência ela é inversamente proporcional à porosidade. Então quanto mais poroso, mais fraca é a peça. Então a gente tem aqui que a peça menos resistente vai ser o azulejo fino e as peças mais resistentes são a porcelana e o porcelanato. E as características que a gente deve avaliar são as seguintes: absorção de água, resistência à abrasão e coeficiente de atrito. E os três são muito fáceis da gente conseguir identificar. Normalmente essas informações vêm escritas na caixa das peças cerâmicas. Então vamos lá, para absorção de água. A maioria das peças cerâmicas que a gente usa para revestimento de parede de piso aqui no Brasil, elas são prensadas. Então vamos trabalhar com essa coluna do meio. Então, ó, a absorção do porcelanato técnico ela é menor que 0,1, ou seja, ela é quase zero, ela é praticamente nula. E o que seria um porcelanato técnico e um porcelanato esmaltado? O porcelanato técnico, toda a massa que foi feita o porcelanato, ela é colorida. Então, se o porcelanato tem a face vermelha, por baixo ele também vai ser vermelho. Aquela massa toda dele é colorida. Quando é um porcelanato esmaltado, a massa dele tem uma cor genérica, normalmente ele é um cinza esverdeado, e a parte de cima ele tem uma, uma, um desenho decorativo e esse desenho ele é esmaltado. Ou então ele pode ser colorido também, ele pode ser inteiramente branco ou inteiramente amarelo, verde, azul. Estou exagerando, né? A gente não costuma encontrar porcelanato com essas cores. Mas ele tem ele é colorido, a cor do fundo não é a mesma cor da face que a gente vê quando ele está sentado, e ele tem uma camada de esmalte. Mas mesmo assim a absorção dele é muito baixa, de 0,1 a 0,5, então extremamente baixo. A gente tem o grés e as pastilhas cerâmicas, que a absorção vai de 0,5 a 3, e a gente tem lá embaixo na coluna, não vou falar de todos, né? A gente tem os prensados monoporosos, que são normalmente usados para parede, né? E tem absorção com mais de 10%. Já a resistência à abrasão, ela é medida em PAI, e a gente tem 5 classes de PAI. A gente tem o PAI 1, que tem a resistência mais baixa, até o PAI 5, que tem a resistência mais alta. Mas onde a gente pode usar o PAI 1? Em locais onde as pessoas transitam de chinelo ou descalço, como dormitório, banheiro. E que lugares dá para a gente usar o PAI 2? Ambientes residenciais onde as pessoas transitam com sapatos, como salas. PAI 3, ambientes residenciais onde as pessoas transitam com calçados que possuem partículas de areia e algum tipo de material erosivo, tipo terra. E isso é muito comum quando a gente está vindo da calçada ou da rua, né? E entrando em casa. A gente acaba carregando essas partículas no nosso calçado.
O grupo PI4, ele é de alta resistência à abrasão. Então, a área interna de estabelecimentos comerciais, entradas de hotéis, showrooms. E o PI5 ele tem altíssima resistência à abrasão. Áreas públicas, shopping center, aeroportos, padarias. E é comum, aqui a gente está no município de Nova Venécia, a gente vê em alguns pontos aqui no nosso município calçadas executadas com revestimento cerâmico e que elas estão desgastadas. Isso aconteceu porque é, a especificação foi feita de maneira errada. Então, a resistência à abrasão daquele piso não foi dimensionada para o fluxo que ele recebe. E a gente tem o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é bem fácil da gente conseguir classificar ele. Ele só tem duas classes, que é a classe 1 e a classe 2. A classe 1 é coeficiente de atrito dinâmico menor que 0,4, que o uso dele é satisfatório para instalações normais, e a classe 2, que é maior que 0,4. E ela é recomendada para uso onde se requer resistência ao escorregamento. Então são só essas duas classes. Pode ser que na caixa, na especificação do fabricante, ele só vem ali, quando é classe 1 ele não vem informação nenhuma, e quando é classe 2 aparece a informação que ele é antiderrapante. Então pode vir assim também na caixa, ou então ele especifica lá, classe coeficiente de atrito dinâmico, classe 1 ou classe 2. Pode vir dessas duas formas. E algumas empresas, elas têm uma classificação própria, que muitas vezes, para uma pessoa leiga, ela entender que é um coeficiente de atrito dinâmico, que é uma resistência à abrasão, que é uma absorção de água, ela não consegue entender muito bem para que aquilo é útil. Mas, se ela tiver uma explicação simplificada onde ela pode usar aquele tipo de revestimento, isso vai ser mais útil para ela. Então, algumas empresas de porcelana fazem isso. Na verdade, muitas fazem. Esse aqui é da marca Eliane e ela criou esse código. Ó. Então, LA é para banheiro residencial. LB, sala, quarto, cozinha. LC, áreas comerciais. LD, áreas comerciais com acesso para ruas e locais. LE, calçadas e ambientes externos. LP, piscina. LE, fachada. Então ela simplificou aquela classificação e ela colocou isso de uma maneira muito mais fácil para o cliente conseguir entender. Então a gente pode achar isso também. Mas normalmente até essas marcas que têm essa classificação própria, se vocês irem no site delas, na especificação de produto e baixar a ficha técnica, eles vão te dar absorção de água, resistência à abrasão e coeficiente de atrito dinâmico. E como é o assentamento? O assentamento de peças cerâmicas, ele segue esse esquema da figura. Então nós temos ali ó, o substrato, que é nesse caso é uma parede de alvenaria, né? Ela já tem que estar embossada, foi aquelas camadas que a gente estudou na aula de revestimento argamassado. Então, quando ela está embossada, a gente presume que ela já está muito bem aprumada e que essa superfície está plana e ela não tem defeitos, ok? Então, a partir daí do emboço, a gente começa com a parte propriamente dita de assentamento de peças cerâmicas. E a gente faz isso com argamassa colante, que é um tipo de argamassa especial para colar peças cerâmicas. Ela tem um aditivo adesivo nela e a gente tem três tipos. A gente tem a argamassa colante tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Esses são os tipos básicos. A gente tem subtipos dentro desses. Mas esses tipos básicos, qual que é a diferença entre eles? A concentração de aditivo adesivo. Então, a classe 1 é mais fraca, a 2 intermediária, a 3 é um adesivo mais forte. São esses aqui, ó. Então, a C1 ela é utilizada para ambientes internos, a argamassa colante tipo 1. E você não pode usar ela em em áreas especiais, onde tem calor, como sauna, churrasqueira, estufa. A C2 é para ambientes externos, mas a gente também não pode usar nessas áreas especiais. A C3 a gente pode usar tanto interno como externamente,
Porcelanato a gente só assenta com a C3, pedra a gente só assenta com a C3 e ela já pode ser usada em lugares onde a gente tem água quente, como sauna e churrasqueira, onde a gente tem calor, que a 1 e a 2 não podem ser utilizadas. Além dessas, a gente tem algumas outras especiais. Tem marcas que fazem muitas argamassas específicas. Então, por exemplo, aí a gente tem uma imagem da quartzolite, né? A quartzolite tem argamassa colante para fazer específica para fazer piso sobre piso, é, específica para fazer piso sobre piso, porcelanato espessura fina. Então ela tem uma série de outros subtipos. Mas isso tudo, em resumo, é um AC3. E a gente tem também a C3E. A C3E é fabricada por várias marcas. A C3E, ela tem tempo em aberto estendido. Mas beleza, o que seria esse tempo em aberto? O tempo em aberto é o tempo que você tem para executar o serviço de instalar essas peças cerâmicas. E não quer dizer que a argamassa vai ficar dura quando terminar o tempo em aberto. Ela ainda vai continuar plástica, mas ela não tem um aditivo adesivo nela. Esse aditivo adesivo é como se fosse uma cola. Quando passa o tempo em aberto, é como se essa cola secasse superficialmente. Então, se eu colocar o dedo na argamassa e tirar o dedo, não vai sair argamassa no meu dedo. Ela vai estar meio plastificada. E qual que é o grande problema disso? Se eu pego essa argamassa, misturo um saco inteiro e estico ele na parede. Se eu passei do tempo em aberto, quando eu for assentar as peças cerâmicas, ele já vai ter meio que plastificado na superfície. E quando eu sentar essa peça, ela não vai aderir direito, ela pode vir a se soltar, e é uma patologia comum. E como que eu procedo com o assentamento especificamente? A primeira coisa que a gente faz é criar esses cordões de argamassa, utilizando uma desempenadeira dentada. Então a gente pega uma desempenadeira metálica que tem dentes, a gente passa a argamassa colante com a parte lisa dela e depois vem com a parte dentada criando esses cordões e sulcos de argamassa. Então ele vai ficar sempre assim, ó, um baixo relevo, um alto relevo, igual está mostrando nessa segunda imagem. E depois disso, a gente coloca a peça e a gente vai bater em cima dessa peça com uma marretinha de borracha. Esses cordões de argamassa, eles são muito importantes para a gente conseguir dosar a quantidade de argamassa e manter essa quantidade uniforme em toda a parede. Então, por exemplo, eu fiz um emboço, certo? O meu emboço está aprumado e ele tem boa planicidade. Isso a gente resolve no emboço. Então ela já está plana, ela já está aprumada. A gente não tem que compensar colocando mais argamassa de um lado e menos de outro. A gente tem que colocar uma quantidade uniforme. E para a gente conseguir colocar essa quantidade uniforme, a gente usa a desempenadeira dentada. Ela vai ajudar a gente a dosar a argamassa. E depois a gente dá essa pressão com a marreta de borracha, e essa pressão também tem que ser uniforme, para a gente conseguir achatar todos os cordões de argamassa. Quando a gente tira a peça, ele tem que ficar conforme essa figura 2. A figura 1 ó, mostra o assentamento que foi feito, e os cordões de argamassa eles não foram totalmente achatados. A peça caiu, então ela teve uma aderência baixa, né? Ela só ficou presa na parte de cima dos cordões e as peças acabaram se soltando. Para ela ter adesão total, ela tem que ficar conforme essa segunda foto. Ó. A pessoa deu a pressão correta, depois tirou a peça. Então tinha argamassa embaixo de toda a peça cerâmica. E quando essa pressão ela não acontece, ou a peça cerâmica estava suja, ou a base estava suja, elas podem desplacar, elas podem cair da estrutura. E antes delas caírem, elas vão ficando ocas. E o procedimento correto quando essas placas começam a se soltar é bater em cima de cada uma delas com a marreta de borracha, ver qual vai dar som de oco, marcar essa peça, retirar a argamassa colante que tinha e assentar uma nova peça no lugar. Então é muito trabalhoso.
é muito mais vantajoso e econômico a gente fazer um assentamento correto desde o início. Essas aqui são peças que foram assentadas usando uma outra técnica, uma técnica que foi muito utilizada no Brasil há algumas décadas atrás. E ela era utilizada porque o uso de argamassa colante não era tão difundido. Então, o que acontecia com essa técnica? O pedreiro ele preparava uma argamassa em loco. As peças cerâmicas elas tinham que ficar submersas por 24 horas num tambor com água para elas se saturarem, para ela não puxar a água de amassamento da argamassa, né? E isso normalmente não acontece quando a gente trabalha com argamassa colante. Então elas tinham que ficar saturadas, elas tinham que ser limpas e a pessoa simplesmente pegava a colher de pedreiro, colocava um bolo de argamassa em cima da placa e assentava a placa. Então colocava a argamassa na placa e assentava lá na parede, colocava lá na parede. E esse tipo de técnica ela é deficiente porque sempre os cantos ficam sem argamassa. Então ele não é o ideal para ser utilizado. Uma etapa muito importante do assentamento de placas cerâmicas é o rejuntamento. Mas antes de falar especificamente de como é feito o rejuntamento, eu vou explicar algumas características e alguns tipos de rejuntamento que a gente tem. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem pisos retificados e não retificados. O piso retificado, na borda dele é passada uma máquina, uma serra, que deixa a lateral num ângulo de 90 graus perfeito com a superfície. Então ele é reto, ele foi retificado, ele é retinho. O não retificado, a lateral é um pouco abaulada e ela tem algumas deformidades, como por exemplo nesse caso aí, essa cerâmica verde. O verniz até escorreu para a lateral, a gente não tem isso em peças retificadas. Mas beleza, mas o que isso implica no assentamento? Um piso retificado, normalmente eles retificam pisos que têm uma absorção de água baixa, porque ele não vai sofrer tanto, não vai dilatar tanto em função da umidade. Já essas peças aí que tem não retificadas, elas normalmente são peças mais simples, então elas se dilatam mais. E aí, o piso retificado, normalmente, a espessura de rejunte que a gente usa para ele é menor, chegando até em alguns porcelanatos ela ser de 1 milímetro, sendo que quando ela não é retificada a gente usa 5 milímetros, então 5 vezes mais. E isso vai gerar um efeito estético diferente nessas peças depois de assentado. Por exemplo aqui, ó, aqui a gente tem peças não retificadas assentadas com junta de 5 milímetros. E nesse caso aí, o proprietário escolheu um rejunte preto, né? Essas argamassas de rejunte também são argamassas especiais, próprias para isso, e elas têm colorações diferentes. A gente tem que usar uma argamassa especial porque ela tem que ter poder de absorver essas deformações, ela tem que ser mais flexível. Então, a argamassa específica para rejunte. E a gente consegue ver nitidamente onde estão os rejuntos. Claro que ele ter usado preto facilita muito isso, né? Mas normalmente quando a gente usa peça não retificada, a gente consegue ver claramente os rejuntos. E a gente não pode fazer diferente. Por exemplo, eu vou economizar na minha casa, eu quero ter esse efeito não retificado. Aliás, eu quero ter esse efeito retificado, só que eu vou comprar uma peça simples. E só vou sentar ela com espessura de rejunte menor. Isso vai funcionar? Não, isso não vai funcionar. Esse rejunte não vai ter uma espessura suficiente para absorver essa movimentação, a peça vai movimentar, provavelmente uma vai chegar a encostar na outra, essas peças vão estufar e elas vão acabar soltando depois. E esse caso aqui foi utilizado um porcelanato retificado nessas rosas. Não que eu ache isso bonito, mas por exemplo, aí nesses casos, ó, a gente só consegue ver que são placas diferentes nas rosas por causa
do padrão do desenho, a gente não consegue enxergar a junta. Isso aí é um piso retificado com junta de 2 milímetros. Lembrando que a junta pode ser até de 1 milímetro. Aí, por exemplo, se a gente tiver um piso de uma cor só com junta de 1 milímetro, ele fica quase imperceptível, passa a ideia de piso monolítico. E para garantir esse espaçamento entre as placas, para ele ser uniforme, o que que a gente faz? Eu já vi pedreiro usando várias coisas, até pregos para fazer isso. Só que não é indicado, até porque o prego ou objetos metálicos, eles aderem, a argamassa adere nele, então ele vai ficar preso, vai ser bem difícil de retirar. A gente usa espaçadores, são espaçadores plásticos, a gente tem de formatos diferentes, mas um dos mais comuns é esse tipo de espaçador de cruz. Então a gente usa ele, compra ele já da espessura, é uma pecinha bem barata, a gente um saquinho com muitos aí, sei lá, com 100, 200, é uns R$ 3, e a gente coloca ele na junção de cada uma das peças ainda no assentamento. Então coloquei a peça lá, bati nela com martelo de borracha, depois eu coloco os pininhos dos espaçadores. E além dessas juntas de movimentação que é o rejunte, a gente tem juntas de movimentação maiores, que são juntas de 8 a 12 milímetros. Essas juntas a gente usa elas quando a gente tem grandes planos de revestimento, como por exemplo a fachada do edifício. Então, quando a gente tem a fachada no edifício, a gente tem vários problemas. A gente tem um plano muito grande de revestimento e ele fica exposto às intempéries, né, à radiação solar. Então ele tem muita dilatação térmica. E principalmente pisos que são mais escuros, que conseguem captar mais radiação térmica e, consequentemente, ficam mais quentes, né, sofrem uma dilatação maior. Então a gente tem que colocar essas juntas, são juntas bem maiores. As juntas horizontais a gente coloca a cada 3 metros, ou seja, a cada pavimento, mais ou menos, pé direito mais ou menos 3 metros, né? A gente coloca uma junta horizontal e as juntas verticais de 3 a 4,5 metros, ou quando a gente tem quina interna. Ou nas junções entre alvenaria e pilar. E essa junta ela é confeccionada desde a parede no osso. Então tem os tijolos, aonde eu tenho um tijolo, eu não fiz nem emboço ainda, nem chapisco. Eu coloco um sarrafo lá marcando onde vai ser essa junta, faço o chapisco e emboço, então aquele espaço lá ficou vazio. Eu retiro o sarrafo, assento as placas cerâmicas e depois eu venho com um cordão de poliuretano, que é semelhante àqueles macarrões que a gente usa para boiar nas piscinas, né? Só que numa espessura menor. Coloco ele nesse buraco e depois selo com selante flexível, que normalmente é utilizado silicone, da cor do rejunte que foi utilizado nessa fachada, né? Então a junta de movimentação bem maior, que vai conseguir absorver essa movimentação para a gente não ter desplacamento. E esse aqui é um projeto de revestimento em que a gente tem ali, ó, a cada pavimento a gente tem uma linha que é uma junta de dilatação. E também é possível, eu coloquei alguns vídeos, né, nessa aula que vocês vão poder assistir também, na sala dessa semana, mas é possível a gente assentar piso sobre piso. Então, ao invés de quebrar todo um piso que já existe no ambiente, a gente pode simplesmente limpar esse piso e assentar uma cerâmica por cima. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado para fazer isso, a gente só usa argamassa colante tipo 3. A gente não pode usar nem tipo 1 nem tipo 2. A gente precisa de um adesivo mais forte. Várias marcas têm cerâmica, têm argamassas específicas para fazer piso sobre piso. E até as mesmas AC3, existem alguns tipos que não são recomendados pelo fabricante para ser usado com piso sobre piso. Então, tem que ver a especificação do fabricante, mas é possível fazer esse tipo de serviço. E esse tipo de serviço a gente economiza muito com mão de obra, que a gente não vai precisar quebrar o piso, e é bem mais limpo. A gente tem que tomar cuidado também nas portas,
que, consequentemente, o piso vai ficar mais alto, né? Ele vai subir pelo menos 1 centímetro. Então, a gente tem que cortar esse 1 centímetro nas portas. E a gente também tem algumas argamassas específicas para assentamento de porcelanato. Principalmente quando a gente tem porcelanato de grandes dimensões. Às vezes a gente tem porcelanatos bem grandes que exigem uma argamassa específica. E às vezes, quando a gente precisa ter uma aderência maior, uma aderência satisfatória, além de passar a argamassa no substrato, a gente também passa a argamassa no verso da placa. Então é camada dupla de argamassa. Com isso a gente vai garantir uma melhor aderência desse piso. E é muito comum também nesse tipo de revestimento cerâmico as pastilhas, né? E aí eu coloquei também as pastilhas de vidro, porque as técnicas de assentamento elas são idênticas, né, para ambos os tipos de pastilha. Vou mostrar algumas fotos agora de algumas aplicações dessas pastilhas. Então, elas são muito utilizadas até hoje em piscinas, né? E elas dão um efeito bem interessante, são pastilhas de porcelana, pastilhas menores, ó. Dá um efeito bem legal em piscinas. Aqui a gente tem um banheiro, ó, em que as paredes e o piso foram executados com pastilhas. Mas como que é a aplicação dessas pastilhas? Os detalhes da aplicação eu vou falar em um vídeo separado. Eu só vou falar aqui agora que a gente tem basicamente dois jeitos de assentar, que são específicos dependendo de como que as pastilhas foram unidas uma na outra. Então a gente tem pastilha que foram unidas com uma folha de papel, papel craft, que ela usa um tipo de assentamento, ou essas pastilhas elas podem ser unidas por ponto de cola ou com tela, que é outro tipo de assentamento. Então eu gostaria que vocês assistissem o vídeo que foi postado nessa semana na nossa disciplina. E essas foram as referências que eu utilizei para montar essa aula. Um bom estudo a todos.